Bom dia, graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês nessa manhã de domingo. Bom dia, estamos começando mais uma live aí junto com você nessa manhã. Bom dia, você chegando, a paz do Senhor. Vai dizendo para a gente de onde você está nos assistindo, de onde você está nos ouvindo, se o áudio está chegando legal aí para você. Nessa manhã nós vamos estudar um tema muito importante para esse momento, né? Nós vamos estudar a palavra de Deus lá em 1 Reis, capítulo 19, tá? Como Deus curou a depressão de Elias. E hoje a depressão, na atualidade, é a doença do século. Muita gente sofre com depressão e hoje nós vamos abordar essa questão na perspectiva bíblica. E eu quero que você compartilhe esse vídeo, eu quero que você compartilhe essa live e no final nós vamos orar por você, tá certo? E hoje vai ser um assunto muito importante e eu creio que vai ficar muito a sua vida, tá certo? Vamos juntos estudar a palavra de Deus nesta manhã, lembrando que a partir das 19h30 de hoje, domingo, dia 12 de janeiro, nós teremos às 19h30, no templo da Primeira Igreja Batista aqui em Açaí, o culto da família. E queremos receber você, a sua família, para esta noite, dia 12 de janeiro, a partir das 19h30, na rua Deputado Francisco Escorcim, no Alto do Copasa, aí no templo da Primeira Igreja Batista de Açaí. Hoje o nosso assunto é muito importante, eu gostaria de ler a palavra de Deus, que está em 1 Reis, capítulo 19. Vamos falar hoje sobre como Deus lidou com a depressão do profeta Elias. 1 Reis 19. Eu quero, desde já, dizer a vocês, né, que esse tema é vasto, né? Esse tema tem várias abordagens. Mas aqui nós vamos abordar questões espirituais da palavra de Deus, né? Em 1 Reis 19, um grande homem de Deus também ficou deprimido a ponto de se esconder numa caverna. E essa passagem vai dizer o porquê. Lá em 1 Reis 19 está escrito: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com a vida, se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo do zimpro. Pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimpro. Eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, eis que a sua cabeceira estava um pão e uma botija de água, e comeu e bebeu. Tornou a deitar-se, e o anjo do Senhor tornou-se segunda vez, e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou a noite ali. E
outro versículo. Entrando na caverna, eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor disse: vá, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, e também a Jeú, filho de Nice. Ungirás reis de Israel, é o melhor lá. Ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeoá, escapar da espada e matá-lo-á Eliseu. Essa passagem bíblica, acabamos de ler, fala de um grande episódio na vida de um grande homem de Deus, o profeta Elias. O homem de Deus havia feito uma grande vitória lá no Monte Carmelo. Ele derrotou sozinho 450 profetas de Baal. Mas Jezabel o ameaçou. Jezabel era uma rainha ímpia, uma mensageira de Satanás. Ameaçou Elias e ele teve medo. E esse homem de Deus caiu numa profunda depressão. Esse homem de Deus caiu em tristeza, em desânimo e foi para a caverna para ficar ali sozinho. Então esse é o contexto da história. Jezabel queria matar o profeta e se escondeu numa caverna. Eu quero falar aqui, baseado nesse texto, conselhos práticos para as pessoas que estão sofrendo com a depressão. E baseado nesse texto, perspectiva bíblica a respeito que resulta na depressão. Cara, a situação, né? Ele foi ameaçado. Jezabel ameaçou Elias, a rainha ímpia, e Elias teve medo. Então, primeiramente, ele foi guiado pelo seu raciocínio humano, e não pela revelação de Deus, pela voz de Deus. Ele quebrou as regras do seu relacionamento com Deus. Até aquele momento, Elias sempre guardava até que a palavra do Senhor passa adiante uma decisão, mas dessa vez, ele não. Ele fugiu, ameaçado, ele correu, ele não agiu confiando no Senhor. Então, nunca haja confiando na situação. Sou um profeta, depois de uma grande vitória lá no Monte do Carmelo, Deus deu uma vitória grandiosa, Deus mandou fogos ali, e secou tudo, fez um milagre. Agora esse homem tem medo. Elias, ao invés de confiar, teve medo. Quando olhamos para a vida com os olhos humanos apenas, estamos olhando pelo lado errado do telescópio. Medo de enfrentar a situação que você está vivendo, medo de enfrentar alguma coisa na sua vida, faz você ficar deprimido, faz você ficar abatido, porque você tem usado somente o raciocínio humano. Em terceiro lugar, ele se entregou ao medo, ele se entregou. Nos entregamos ao medo, é normal ter medo. Todos nós passamos por medos, né? E esse medo aumenta rapidamente quando nos entregamos a ele.
Lembra de andar no escuro? Quando você era criança, eu lembro, eu tinha medo de escuro. E quando o medo aumenta, comecei a imaginar. Começamos a ver vultos. Quando nos entregamos ao medo, a situação piora. Assim estava Elias. Ele se entregou ao medo. Começou a fugir. Quantas pessoas hoje estão com medo de enfrentar a situação, algo que esteja vivendo? Esses foram os medos de Elias. E por isso, sabe o que ele fez? Ele se isolou. Olha só. Não se isole das pessoas que desejam te ajudar. Ele próprio cortou relações de força, de energia. Ele cortou relações com Deus, não guardou a palavra de Deus, cortou relações com os homens, disse a Deus, ao teu servo, olha, fica aqui, eu estou indo sozinho. Elias também já foi chamado o homem mais solitário vivo. Olha, pessoas deprimidas geralmente ficam sozinhas. O estranho é que, embora sintam-se solitárias, elas cortam relações com as pessoas que estão querendo ajudá-la. Não quero ver ninguém. Não quero saber de ninguém, não quero saber de igreja, não quero saber de pastor, não quero saber de marido. Pessoas que querem ajudá-la. Assim aconteceu com Elias. Por isso não se isole. Deus nos criou para vivermos juntos. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz: não é bom que o homem esteja só. E não é mesmo. Nós somos criados para vivermos. Nós somos criados para vivermos juntos, em comunidade. Não se isole. Não corte relações com as pessoas que querem te ajudar. Se você está vivendo essa depressão, esse momento que todo ser humano passa na vida, e tem pessoas querendo te ajudar, não faça isso. Só Gênesis 2:18. Até Jesus, no jardim de Getsemane, que seus discípulos vigiassem com ele. Mateus 2:40. Vem aqui comigo. Jesus disse: não deixe sozinho, eu preciso de você. A vida é assim. Você sozinho não vai vencer. Você sozinho não vai conseguir. Por isso é um conselho que eu te dou agora. Tá certo? Não fique sozinho. Não tome nenhuma decisão cansado, desesperado. Quantas pessoas estão desesperadas, enfrentando uma batalha espiritual, enfrentando uma depressão e querem tomar decisões por si. Elias estava cansado, o profeta também estava deprimido, sábia em relação a enfrentar ou não a Jezabel. É preciso descansar, tirar aquele tempo na natureza, deixando as coisas. Por isso, descansar é investimento. Ame você, ame as pessoas que desejam te ajudar. Refresque a memória, comece a ter um tempo para você mesmo, para que você possa organizar, assimilar as coisas, assimilar o que está acontecendo. Não embarque na autopiedade, na comiseração, na dó de si mesmo. Pensar que só você sofre no mundo, ou achar que você
está sozinha nessa luta. Olha quantos pensamentos errados. Há milhões de pessoas sofrendo, lutando para viver nesse momento. Elias disse que Deus estava vivendo essa autopiedade. Elias disse: tenho servido ao Senhor com zelo, tentei de tudo, mas agora quer me matar. Quer me matar. Veja que ele estava na comiseração, na autopiedade, na dó de si mesmo. São esses pensamentos que vêm com a pessoa que está deprimida. Elias também cometeu esses erros. E a Bíblia está mostrando para nós que Elias cometeu esses erros. Você consegue ver onde Elias está? O grande profeta, ele está desanimado, ele está com a depressão, que definharam esse grande homem de Deus. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Aconteceu com Moisés, que desejou a morte, lá em Números 11, versículo 15. Com Jó, também, que amaldiçoou o dia do seu nascimento. Com Jonas, no ventre lá do peixe, Jonas 4, versículo 3. Até o grande apóstolo Paulo desanimou-se com a vida. Nós também podemos passar. Passamos por isso. Minha esposa passou por isso, no momento no Japão. Todos nós passamos, eu também passo momentos assim. Então não estamos sozinhos nesta batalha. Não estamos sozinhos nessa luta. Você não está só. Elias, o grande profeta, estava assim, vivendo isso. Então, o que Deus fez para curar a depressão de Elias? Vamos ler o texto. 1 Reis 19, 6 e 7. Elias olhou ao redor e ali, junto à cabeça, havia um pão assado. Um pão assado. Você gosta de pão caseiro? Você lembra daquela... Minha mãe sempre fazia um pão assado caseiro, aquele forno de barro. Estava ali na cabeceira do profeta Elias, quentinho, e um jarro d'água, geladinho. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. E o Senhor voltou com ele e disse: levanta-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Sabe o que eu aprendo com isso? Primeiramente, Deus cuidou das necessidades físicas do profeta Elias na depressão. Olha que ensinamento. Ele fez o profeta comer, Deus fez o profeta buscar, Deus deu um tratamento VIP para o profeta, mandou um anjo, um quentinho na cabeceira, aguinha. Já pensou isso? Então, a lição aqui é: Deus cuidou das necessidades físicas de Elias. Então, se você está vivendo abatimento, geralmente a primeira coisa que orienta um exame geral, um check-up, né? É preciso lembrar que o corpo humano é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Então, cuide do seu corpo. Eu, na verdade, preciso emagrecer. Eu tenho que fazer mudanças de hábitos. Eu preciso, como eu disse no começo dessa palavra, a depressão, o abatimento, muitas vezes é por causa de desordens, pressão alta, física. Então é preciso cuidar do corpo. A primeira coisa que Deus fez quando Elias estava deprimido é cuidar da parte física dele. Olha, coma aí, rapaz, descansa. Coma esse pão quentinho aí, não é? E depois Deus curou os pensamentos.
Em segundo lugar, Deus precisou organizar seus pensamentos. Deus não conseguia pensar claramente. Seu processo de raciocínio entrou em curto-circuito. Quantas vezes nossa mente, nosso raciocínio entra em curto-circuito, não conseguimos pensar direito. Se ele tivesse pensado claramente, teria raciocinado que se ele pôde derrotar milhares no Monte Carmelo com a ajuda de Deus, certamente não teria de temer uma mulher, rainha Jezabel. Mas ele não pensou direito, porque os seus pensamentos estavam em curto-circuito. Em vez disso, ele pensou coisas negativas, encheram a mente dele, começaram a fazer a sua cabeça rodopiar. Não é assim que acontece? Quando você está vivendo uma depressão, quando você está vivendo abatimento, você não consegue raciocinar direito. Cuidado com os pensamentos de Elias. Deus organizou os pensamentos dele. Pensar é um hábito. E como todo hábito, deve ser cultivado. Morte. Às vezes, no momento de depressão, você pensa que a morte é a solução, mas é um pensamento errado. Pensamentos que não vamos superar. Não sei se você está vivendo, mas todo problema é superado. Todo problema tem saída, tem solução. E ele estava assim. Pensamentos que não vamos superar mesmo. Em momentos assim, pensa em Deus. Pensa que você pode sim. Pensa que tudo mudará. E que você vai viver e viver bem os anos nessa terra. Você é filho de Deus, já entregou sua vida a Cristo Jesus, então tem promessas de Deus para a sua vida, vida em abundância. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, a vida eterna está garantida. Só que Deus tem mais. Deus quer que a gente viva uma vida plena, uma vida abundante aqui. Então é preciso cuidar dos seus pensamentos. E é aqui na mente que vencemos ou não as batalhas da vida. E é na mente, é aqui, onde o inimigo mais ataca as pessoas. É na mente. É por isso que o texto vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Veja que ele cegou não os olhos, mas o entendimento. É por isso que devemos tomar cuidado com o que pensamos. É por isso que Lamentações 3:22, o profeta vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O profeta diz que colocarei os pensamentos aquilo que me dá esperança. Ele está pensando na misericórdia de Deus. Rompimento com fé e prudência. Olhe o passado com prudência. Algum trauma sofre no futuro. Então, olhe o passado com prudência. Cometeu um pecado no passado, tem perdão, tem restauração. É preciso confessar. É preciso chegar diante da cruz
e jogar esse lixo que está aí no seu coração, esse peso diante da cruz. Isso é confessar. Como ser curado e livre dos pecados passados ou de traumas? O excesso de passado pode ser a causa da tristeza, da doença mental. Então põe para fora tudo o que vier à sua mente, tudo que está em, não importa, tudo, jogue diante da cruz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque você já tem o perdão dos pecados. Basta tomar posse disso e é livre. Há promessas de Deus em 1 João 2, versículo 1 e 2 diz: meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, propiciação pelos nossos, também pelos pecados de todo mundo. Em 1 João 2, versículo 1 e 2. Olha que promessa de Deus. Filhinhos, você tem um pai. Você tem um pai. Joga os pecados que estão fazendo você ficar tristes, culpado. A culpa dilacera o coração, a alma. Confesse a Deus e seja livre. Mas é preciso confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja que perdoar é uma coisa, purificar é outra. Então, se confessarmos, nos cura, nos purifica, é libertação, é cura, é restauração, é renovo na alma. Deus quer fazer isso com você, Ele quer perdoar os seus pecados e te purificar. Você não precisa carregar peso na alma. Isso é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus é o seu Pai, e como Pai, Ele se preocupa com você em todos os detalhes. Deus ordenou a Elias que saísse da caverna. Elias estava deprimido, entrou numa caverna, não é assim? Não é desse jeito, quando a pessoa está deprimida, ela quer ficar sozinha, no escuro. Para curar Elias, Deus ordenou que Elias saísse da caverna. Saia dessa caverna, saia dessa caverna. Veja, mudança de hábitos, mudança de rotina, mudança de posicionamento, mudança de atitude espiritual. Vá para o culto hoje, levanta, toma um banho, enxague o rosto, em nome de Jesus, sai dessa caverna. Deus disse, sai para fora. Geralmente as pessoas que estão deprimidas tranca a janela, tranca a porta e fica escuro. Assim não é, a cura não vem desse jeito. É preciso sair para fora. Põe-te neste monte perante o Senhor, fica na presença de Deus. E eis que, como também grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava, aí veio uma brisa,
e Deus começou a falar com Elias. Deus faz perguntas a Elias, não para que colocasse, não para que ele soubesse, mas para que Elias colocasse para fora as suas frustrações. E ali entrou numa caverna, passou a noite, a palavra do Senhor veio a Elias. O que fazes aqui, Elias? Deus certamente está falando com alguém aqui. O que você está fazendo aí sozinho? O que você está fazendo aí separado de todo mundo? Por que você está assim? Então Elias respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Olha só, Deus faz a mesma pergunta e Elias responde a mesma coisa. Olha só, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? A mesma os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Veja que Elias jogou para fora aquilo que a sua frustração. Foi exatamente isso que Deus fez para curar Elias, para que eles pudessem confessar, jogar para fora o que estava incomodando o seu coração. Então Deus curou Elias dessa forma. Confesse, joga para fora. E Deus faz Elias voltar ao propósito. O Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio, volte para o caminho de onde veio, volte por onde veio, volte a congregar, volte a andar nos caminhos do Senhor, volte na presença de Deus, volte às coisas que você fazia, caminhar, né, algum esporte, as coisas que você gostava de. Volte para onde você veio, vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Aziel, volte ao propósito. Você é um profeta, você é um porta-voz, você nasceu para proclamar a palavra. Volte ao propósito, volte à vida, volte ao propósito. O inimigo está querendo derrotar as pessoas, querendo que elas fiquem sozinhas com o mal. Uma batalha espiritual está acontecendo e você vence em nome do Senhor, do que aquele que está no mundo. Deus, eu quero mostrar para você. Deus também mostrou a Elias que ele não era o único que servia o Senhor com fidelidade e estava sofrendo. Versículo 18. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, as bocas não o beijaram. Sabe o que Deus está falando aqui? Elias, você não é o único que está sofrendo, me serve. Porque às vezes achamos que somos a última Coca-Cola no deserto. Tem pessoas que amam mais a Deus do que eu, tem pessoas que temem mais a Deus do que eu, tem pessoas que amam a Jesus e, no entanto, está sofrendo também. Então você não é a última Coca-Cola do deserto. O problema tem solução. Confia no Senhor. Entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. Você está sofrendo?
saia da caverna. Vamos orar? O mundo espiritual quer que você fique nessa caverna da depressão. Caverna na depressão. O diabo quer que você pense em suicídio, em morte, achando que é a solução, mas em nome de Jesus, nós rejeitamos. Você vai se levantar desta cama, vai sair para fora e viver uma vida abundante no poder do nome de Jesus. Vamos orar então? Onde você estiver, vamos fazer essa oração agora, no poder do nome de Jesus. Se você está aí, coloque a mão no seu coração. Deus vai curar você. Deus vai cantar você. Deus vai restaurar o propósito da sua vida. Então confessa a Jesus como o Senhor da sua vida. É importante você confessar a sua vida. Eu fiz isso, declarando que Jesus é o Senhor do meu coração, Jesus é o Senhor da minha mente, dos meus pensamentos. O Senhor Jesus é o Senhor da minha alma. Você vai confessar Jesus, colocar diante da cruz, almas. Vamos orar nesse momento? Querido Deus e eterno Pai, no poder do Espírito Santo, no poder da Tua Palavra, que haja cura, que haja libertação agora. Ah, Senhor meu Deus, o Senhor veio e morreu na cruz por nós, para nos dar vida eterna, mas também vida abundante, vida plena. Ah, Senhor, nós repreendemos toda enfermidade, toda doença do corpo, da alma e do espírito. Confiamos no Senhor que nesse momento o Senhor está operando cura nesta hora. Oramos assim, no poder do nome de Jesus, a glória de Deus. Se você está me ouvindo, repita essa oração agora. Diga: Senhor Jesus, neste momento, eu abro o meu coração, eu convido para ser o Senhor da minha vida, o Senhor da minha alma, o Senhor dos meus pensamentos, das minhas emoções. Eu repreendo toda a voz do inimigo que quer me derrotar. Eu declaro que eu estou curada, eu estou curado, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e mais a palavra do Senhor na sua vida. Deus abençoe grandemente. Obrigado por você nos assistir, tá certo? Siga a nossa página, tá certo? Ajuda a essa página a alcançar muitas vidas, a glória de Deus. Até o próximo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus.